A primeira pá de terra atingiu o caixão da minha esposa às 10h43. Eu sei o horário exato porque, no mesmo segundo, meu celular vibrou dentro do bolso do paletó. Até aquele momento, eu acreditava que o pior som que um homem poderia ouvir era o da terra caindo sobre a madeira que separava sua esposa do resto do mundo. Eu estava errado. O pior som foi a notificação do WhatsApp. Porque a mensagem tinha sido enviada por ela. Helena. A mulher cujo caixão eu acabara de ver desaparecer dentro de uma sepultura no cemitério da Saudade, em Campinas. Fiquei imóvel sob a chuva, cercado por parentes, amigos e antigos alunos dela. O padre ainda pronunciava as últimas palavras da cerimônia, mas sua voz parecia distante. As pessoas seguravam guarda-chuvas escuros, formando uma parede silenciosa ao redor da cova. Helena odiava guarda-chuvas pretos. Dizia que pareciam pequenos funerais caminhando pelas ruas. A lembrança quase me fez rir. Quase. Minha esposa tinha 42 anos e lecionava literatura em uma escola particular no Cambuí. Era o tipo de professora que decorava os aniversários dos alunos, corrigia redações até de madrugada e enchia nossa casa com livros que prometia organizar no próximo fim de semana. Nunca organizava. Durante 14 anos de casamento, ela também deixou centenas de bilhetes espalhados pela casa. Na geladeira. Dentro dos meus sapatos. No espelho do banheiro. No volante do carro. Alguns eram lembretes simples. Comprar café. Ligar para sua mãe. Pagar a internet. Outros só diziam: volte logo. Ou: eu ainda escolheria você. Nas últimas 3 semanas, porém, os bilhetes tinham parado. Eu atribuí aquilo ao cansaço. Helena vinha sentindo dores, tonturas e uma fraqueza que nenhum médico conseguia explicar direito. Renata, sua irmã mais velha, dizia que era consequência do stress. O Dr. Álvaro Nogueira, amigo antigo da família, afirmava que os exames não mostravam nada grave. Na madrugada de terça-feira, Helena acordou gritando. Quando acendi a luz, ela estava curvada ao lado da cama, pressionando o abdômen com as 2 mãos. Caio, não chama a Renata. Foi a primeira coisa que disse. Não pediu ajuda. Não perguntou que horas eram. Não pediu uma ambulância. Pediu que eu não ligasse para a própria irmã. Você precisa de um hospital. Não Santa Augusta. Eu me ajoelhei diante dela. Helena, você mal consegue respirar. Ela segurou meu pulso com força. Promete que não vai deixar ninguém assinar nada por mim. Aquelas palavras me confundiram. Antes que eu pudesse perguntar, meu telefone tocou. Era Renata. Às 3h17 da manhã. Nunca descobri como ela sabia que Helena estava passando mal. Renata chegou ao nosso apartamento em menos de 15 minutos. Entrou sem bater, acompanhada de 2 paramédicos do Hospital Santa Augusta. Disse que Álvaro já estava esperando por nós e que não havia tempo para discutir. No elevador, Helena abriu os olhos apenas uma vez. Olhou para mim e murmurou. Procura onde eu sempre escondia as coisas que você nunca encontrava. Achei que estivesse delirando de dor. No hospital, levaram-na por uma porta dupla antes que eu pudesse acompanhá-la. Renata ficou comigo na recepção, segurando minha mão e repetindo que tudo ficaria bem. Às 5h40, o Dr. Álvaro apareceu. Seu jaleco estava limpo demais. Esse detalhe me incomodou desde o início, embora eu não soubesse porquê. Ele se sentou ao meu lado e falou com uma calma quase gentil. Caio, houve uma ruptura vascular muito grave. Fizemos tudo o que podíamos. Não lembro de ter chorado. Lembro apenas de perguntar se podia vê-la. Álvaro disse que seria melhor esperar. Renata disse que Helena não gostaria que eu guardasse aquela imagem. 2 horas depois, finalmente me permitiram entrar. O rosto de Helena parecia sereno, mas havia uma pequena marca arroxeada perto de sua orelha esquerda. Perguntei o que era. Álvaro respondeu que podia ter sido causada durante a intubação. Eu aceitei. Aceitei o laudo provisório. Aceitei a rapidez da liberação do corpo. Aceitei que Renata cuidasse da funerária. Aceitei o caixão fechado durante quase todo o velório porque, segundo ela, Helena havia pedido assim. Aceitei tudo porque a dor transforma perguntas em peso. E eu já mal conseguia ficar de pé. Agora, 2 dias depois, diante da sepultura, meu celular vibrava com o nome dela na tela. Não abri imediatamente. Pensei que alguém tivesse enviado uma mensagem antiga por engano. Talvez Renata estivesse com o telefone de Helena. Talvez fosse uma notificação atrasada. Mas então vi o horário. 10h43. Enviada naquele instante. Meu coração começou a bater tão forte que senti dor no peito. Caio.
Renata chamou. Ela estava ao meu lado, usando um vestido preto e um casaco claro. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas em seu rosto. O que aconteceu? Virei discretamente o celular para longe dela. Nada. Quem mandou mensagem? A pergunta veio rápida demais. Olhei para Renata. Por quê? Você ficou branco. Meu polegar parou sobre a notificação. Helena tinha usado o WhatsApp poucas vezes durante a internação. Sua última mensagem para mim havia sido enviada 3 dias antes. Hoje não confio na primeira resposta. Na época pensei que estivesse falando sobre um jogo de palavras que usava com os alunos. Agora já não tinha certeza. Toquei na notificação. A conversa abriu. Havia uma nova mensagem de texto. Apenas uma frase. Caio, não deixe que abra o meu caixão antes de você encontrar o envelope azul. Meu corpo inteiro gelou. Olhei para a sepultura. O caixão já estava quase completamente coberto. A mensagem não dizia que Helena estava viva. Não dizia que haviam enterrado outra pessoa. Dizia apenas para impedir que abrissem o caixão. Mas quem abriria um caixão depois do enterro? E porquê? Mostra, disse Renata. Sua voz havia mudado. Não parecia mais preocupada. Parecia assustada. Você sabe o que é o envelope azul? Ela parou de respirar por um instante. Foi o suficiente. Então ele existe. Caio, escuta. Onde está? Renata olhou para o padre, para os funcionários do cemitério e para os poucos parentes que ainda permaneciam ali. Depois se aproximou e falou quase sem mover os lábios. Você precisa apagar essa mensagem. Por quê? Porque ela não deveria ter chegado. Senti algo frio percorrer minha coluna. Como você sabia que ela existia? Renata fechou os olhos. Antes que respondesse, meu celular vibrou novamente. Dessa vez era um áudio de 29 segundos. Coloquei o aparelho junto ao ouvido e apertei o botão. A voz de Helena surgiu baixa, ofegante e perfeitamente lúcida. Caio, escuta até o fim. Eles fizeram você acreditar que eu morri por uma doença. Não foi isso que aconteceu. O envelope azul prova quem estava comigo naquela noite. Não volte para casa. Não entregue seu celular a ninguém. E, acima de tudo, não confie na pessoa que chegar ao cemitério depois que esta mensagem for enviada. O áudio terminou. Levantei lentamente os olhos. Um carro preto acabava de parar próximo ao portão. O Dr. Álvaro desceu sozinho, abriu um guarda-chuva e começou a caminhar em nossa direção. Renata segurou meu braço com tanta força que suas unhas atravessaram o tecido do paletó. Caio, ela sussurrou. Faça o que ele mandar. Olhei para ela. Por quê? Os olhos de Renata se encheram de lágrimas pela primeira vez. Porque o Álvaro não veio ao funeral para se despedir da Helena. Ela olhou para o celular em minha mão. Ele veio descobrir se ela conseguiu falar com você. O Dr. Álvaro caminhava lentamente em direção à sepultura. A chuva havia diminuído, mas ninguém parecia disposto a sair dali. Alguns parentes ainda conversavam perto do portão do cemitério. O padre recolhia seus livros enquanto 2 funcionários terminavam de cobrir o caixão. Renata continuava segurando meu braço. Com força. Mais força do que qualquer irmã desesperada teria. Olhei para ela. Você acabou de dizer que ele veio descobrir se a Helena conseguiu falar comigo. Ela empalideceu. Eu não devia ter dito isso. Então explique. Aqui não. Agora. Ela olhou para Álvaro, que já estava a poucos metros de nós. Depois. Tentei puxar o braço. Ela não soltou. Álvaro parou diante de nós com a mesma expressão tranquila que eu vira no hospital. Caio. Apertou minha mão como se estivéssemos nos encontrando em um jantar de família. Lamento profundamente não ter conseguido chegar antes da cerimônia. O senhor sabia exatamente que horas seria o enterro. Ele sorriu. Infelizmente, uma reunião atrasou. Renata baixou a cabeça. Eu percebi. Ela sequer conseguia olhar para ele. Como você está? Perguntou Álvaro. O senhor realmente quer saber? Claro. Então responda uma pergunta primeiro. Ele fez um gesto com a cabeça. Helena morreu de quê? Seu sorriso desapareceu por um instante. Você já recebeu todas as explicações médicas. Quero ouvir de novo. Ruptura espontânea de um aneurisma abdominal. Tem certeza? Ele me encarou. Absoluta. Tirei o celular do bolso. Não desbloqueei a tela.
Apenas o segurei diante dele. Estranho. O que houve? Porque minha esposa acabou de dizer exatamente o contrário. Pela primeira vez desde que o conheci, o Dr. Álvaro perdeu completamente a expressão. Foi menos de um segundo. Mas aconteceu. Logo em seguida, recuperou a calma. Caio. Ele deu um passo à frente. Posso ver a mensagem? Não. Talvez alguém esteja tentando brincar com você. Durante o enterro. Pessoas cruéis existem. Ela também enviou um áudio. Renata fechou os olhos imediatamente. Álvaro percebeu. Olhou para ela. Depois voltou os olhos para mim. Você ouviu? Ouvi. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Longos segundos. Então falou com uma calma assustadora. Não mostre isso para mais ninguém. Meu coração acelerou. Por quê? Porque vão achar que você está em choque. Ou porque o senhor sabe exatamente o que tem naquele áudio. Ele respirou fundo. O luto faz as pessoas enxergarem padrões onde eles não existem. Curioso. O quê? A Helena disse exatamente que alguém diria isso. Os olhos de Álvaro se estreitaram. Renata começou a tremer. Ninguém falou durante alguns segundos. O único som era da chuva batendo sobre as flores. Então meu celular vibrou novamente. Dessa vez, nenhum de nós esperava. Olhei para a tela. Outro áudio. 18 segundos. Álvaro estendeu a mão. Me entrega o telefone. Dei um passo para trás. Não. Sua voz ficou mais firme. Caio, isso é importante. Para quem? Para você. Ou para o senhor? Atrás de nós, os últimos parentes finalmente deixavam o cemitério. Em menos de um minuto, restávamos apenas nós três, o padre e 2 funcionários. Helena havia escolhido exatamente aquele momento. Como se soubesse que o cemitério ficaria vazio. Apertei o botão de reprodução. A voz dela saiu baixa, mas perfeitamente clara. Se você está ouvindo esta mensagem, significa que ele chegou. Olhei imediatamente para Álvaro. Ele permanecia imóvel. Não deixe que ele toque no seu celular. Meu estômago gelou. Tudo o que ele precisa está aí dentro. Álvaro avançou um passo. Desligue isso. Continuei ouvindo. Se ele pedir seu telefone, não entregue. Se disser que estou delirando, está mentindo. E, acima de tudo. A gravação fez uma breve pausa. Não permita que abram o meu caixão. O áudio terminou. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Álvaro não tentou mais sorrir. Seu rosto havia endurecido completamente. Caio. Ela sabia que o senhor viria. Ele não respondeu. Ela sabia que o senhor pediria meu telefone. Silêncio. Como? Álvaro olhou discretamente para os funcionários do cemitério. Depois falou quase num sussurro. Você não entende com quem está lidando. A frase me arrepiou. Então me faça entender. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Virou-se para um dos funcionários. Por favor, preciso conversar um instante com o senhor responsável pelo sepultamento. Os dois caminharam alguns metros. Aproveitei o momento. Renata. Ela me olhou desesperada. O envelope azul. Seu rosto perdeu toda a cor. Você sabe onde está. Ela respirou fundo. Eu sabia onde estava. O que isso significa? Quando arrumei as coisas da Helena depois da morte dela, ele desapareceu. Quem pegou? Não sei. Está mentindo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu escondi o envelope na noite em que ela foi internada. Meu coração disparou. Então ele existia. Ela assentiu. A Helena me pediu que escondesse. Onde? Dentro do caixão. Senti minhas pernas enfraquecerem. Olhei para a sepultura recém-fechada. O quê? Ela disse que ninguém teria coragem de procurar lá. Minha mente parou. Foi então que percebi o verdadeiro significado da mensagem. Não permita que abram o meu caixão. Ela não estava protegendo o próprio corpo. Ela estava protegendo alguma coisa que havia sido enterrada junto com ela. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ouvi gritos vindos do outro lado do cemitério. Um dos funcionários corria em nossa direção. Estava completamente pálido. Doutor. Álvaro virou-se imediatamente. O que aconteceu? O homem apontou para a sepultura de Helena.
Sua voz tremia. Tem alguém cavando o túmulo da sua esposa. Antes mesmo que o funcionário terminasse a frase, corria em direção à sepultura. Álvaro foi o primeiro a reagir. Ninguém toca naquele túmulo. Gritou. Aquela não era a reação de um médico. Era a reação de alguém desesperado. Quando chegamos, vi um homem ajoelhado ao lado da cova, coberto por uma capa de chuva escura. Ele cavava freneticamente com uma pequena pá dobrável, ignorando os gritos dos funcionários. 2 seguranças do cemitério correram para contê-lo. Assim que um deles segurou seu braço, o desconhecido levantou a cabeça. Tinha cerca de 60 anos. Barba grisalha. Rosto cansado. Olhos completamente desesperados. Soltem-me. Gritava. Vocês não entendem. Chama a polícia. Ordenou um dos funcionários. O homem olhou diretamente para mim. Você é o Caio. Meu coração acelerou. Sim. Ele tentou se livrar dos seguranças. Escute. Não deixe ninguém abrir esse caixão. Olhei imediatamente para Álvaro. Seu rosto havia perdido toda a cor. Tire esse homem daqui agora. Ordenou. Os seguranças começaram a arrastá-lo até o portão. Antes de desaparecer, ele conseguiu gritar mais uma frase. Marcelo ainda está vivo. Meu corpo inteiro congelou. Marcelo. Era o mesmo nome citado por Helena. Virei rapidamente para Álvaro. Quem é Marcelo? Um louco. A resposta veio rápida demais. Trabalhou no hospital durante anos. Foi demitido por roubo e problemas psiquiátricos. Engraçado. O quê? Porque minha esposa também falou dele. Pela primeira vez, Álvaro não encontrou resposta. Nesse instante, meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Helena. Desta vez não era um áudio. Era apenas um endereço. Rua José Paulino 417. Hoje. Antes das 18 horas. Nada mais. Olhei o relógio. Eram 16h12. Eu tinha menos de 2 horas. Guardei o celular sem dizer uma palavra. Álvaro percebeu. O que ela mandou agora? Nada importante. Ele deu um passo à minha frente. Caio. Eu vou embora. Não é uma boa ideia. Isso é conselho, ou ameaça? Ele permaneceu em silêncio. Passei por ele sem esperar resposta. Enquanto caminhava até o estacionamento, percebi que Renata vinha atrás de mim. Ela entrou no banco do passageiro antes que eu pudesse impedir. Fechei a porta. Nenhum de nós falou durante quase um minuto. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você vai procurar o Marcelo? Não era uma pergunta. Vou. Ela abaixou a cabeça. Então já é tarde demais. Liguei o carro. Você conhece esse endereço? Mostrei a mensagem. Renata empalideceu. Meu Deus. O quê? Esse lugar. Ela respirou fundo. Era o apartamento da Helena. Franzi a testa. Do que você está falando? Antes de casar com você. Meu coração disparou. Ela nunca me contou. Porque vendeu o apartamento há muitos anos. Olhei novamente para a tela. Então por que ela me mandaria para lá? Renata permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos, começou a chorar. Não era um choro discreto. Era o choro de alguém que carregava culpa havia muito tempo. Eu menti para você. Continuei dirigindo. Sobre o quê? Quando disseram que entregaram os pertences da Helena para mim. Ela enxugou o rosto. Era verdade. Meu estômago afundou. E? O celular dela não estava na bolsa. Olhei rapidamente para ela. O quê? Também não estava a aliança. Você disse que entregou tudo. Porque me mandaram dizer isso. Quem? Ela demorou alguns segundos para responder. Álvaro. O trânsito ficou completamente irrelevante. Tudo ao meu redor parecia distante. Por quê? Porque alguém já tinha levado essas duas coisas antes de mim. Quem? Eu nunca vi. Ficamos em silêncio. Depois de alguns minutos, chegamos à rua José Paulino. Era um prédio antigo de apenas 4 andares. A pintura estava descascando. A placa de venda pendia torta sobre o portão. Parecia abandonado. Subimos até o 3º andar. Apartamento 302. A fechadura ainda era antiga. Renata respirou fundo.
Helena nunca devolveu a chave. Olhou para mim. Ela dizia que algumas lembranças precisavam continuar existindo. Pegou uma pequena chave escondida dentro da carteira. Girou lentamente a fechadura. A porta abriu. O apartamento estava coberto por poeira. Móveis antigos permaneciam exatamente onde haviam sido deixados anos antes. Uma estante cheia de livros. Uma mesa de madeira. Um sofá coberto por lençóis brancos. Era como entrar em uma fotografia esquecida. Caminhei lentamente pela sala. Tudo parecia parado no tempo. Foi então que notei algo estranho. Sobre a mesa havia uma única xícara. Sem poeira. Alguém estivera ali recentemente. Aproximei-me. Dentro da xícara havia uma pequena chave prateada. E um bilhete dobrado. Minha respiração acelerou. Abri o papel. A letra era de Helena. Se você encontrou esta chave, significa que ainda chegou antes deles. Continuei lendo. O envelope azul nunca esteve dentro do caixão. Meu coração disparou. Eu precisava que eles acreditassem nisso. Olhei imediatamente para Renata. Ela parecia tão surpresa quanto eu. Voltei ao bilhete. Quem insistir em abrir minha sepultura estará procurando uma mentira que eu mesma plantei. Meu corpo inteiro congelou. Helena havia previsto tudo. Inclusive a tentativa de violar em seu túmulo. No final do bilhete havia apenas uma última frase. Agora procuro o cofre do Banco Aurora. Agência Centro. Caixa de Segurança 117. A chave está em sua mão. Nesse exato instante, ouvimos o barulho de uma porta sendo fechada no corredor. Passos. Lentos. Firmes. Alguém havia entrado no apartamento. E, pela sombra projetada sob a porta da sala, essa pessoa não estava sozinha. Os passos pararam do outro lado da porta. Renata levou a mão à boca. Eu apertei a pequena chave prateada com tanta força que senti seus dentes metálicos machucarem minha palma. A maçaneta começou a girar lentamente. Instintivamente, olhei ao redor da sala. Não havia para onde fugir. A única janela dava para a rua, 3 andares abaixo. A cozinha terminava em uma pequena área de serviço sem saída. A porta finalmente se abriu. Mas não era Álvaro. Nem policiais. Um homem magro, de cabelos completamente brancos, entrou com as mãos levantadas. Atrás dele havia uma mulher de cerca de 30 anos segurando uma câmara fotográfica profissional. Os dois congelaram ao nos ver. O homem foi o primeiro a falar. Você é o Caio? Não respondi. Ele percebeu imediatamente minha desconfiança. Helena disse que você faria exatamente essa cara. Meu coração acelerou. Quem é você? Ele tirou lentamente a carteira do bolso. Nunca desviando os olhos de mim. Abriu um documento. Augusto Siqueira. Tabelião. Aquilo não fazia sentido. Um tabelião. Ele assentiu. Há 4 meses Helena registrou um documento em meu cartório. Olhei para Renata. Ela também parecia surpresa. Augusto continuou. Ela pediu que eu só entregasse o restante caso você encontrasse esta chave. Olhei para a pequena chave em minha mão. Ele sorriu discretamente. Então ela conseguiu. A mulher que o acompanhava colocou uma mochila sobre a mesa. Retirou um notebook. Depois uma pequena caixa metálica lacrada. Em cima havia apenas uma etiqueta. Para Caio. Minha respiração ficou pesada. Augusto aproximou a caixa lentamente. Ela disse que, quando você recebesse isto, significaria que ela já estaria morta. Por alguns segundos ninguém falou. Eu simplesmente observava aquela caixa. Parecia pequena demais para carregar respostas. Abri o lacre. Dentro havia apenas 3 objetos. Um pendrive. Uma fotografia antiga. E um envelope branco. Não azul. Branco. Abri primeiro a fotografia. Era de quase 15 anos atrás. Eu reconheci Helena imediatamente. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estavam 4 pessoas. Renata. Um homem mais jovem que reconheci como Álvaro. Outro homem que nunca havia visto. E uma mulher desconhecida. Todos sorriam. No verso da fotografia havia uma frase escrita pela própria Helena. Todo segredo começou nesta noite. Meu estômago afundou. Peguei o envelope. Dentro havia apenas uma folha. Nenhuma explicação. Somente uma lista de nomes. Álvaro Nogueira. Fernando Vasconcelos. Lúcia Martins.
Marcelo Duarte. Renata Carvalho. E Helena Carvalho. Olhei imediatamente para Renata. Ela empalideceu. Seu nome está aqui. Ela baixou a cabeça. Eu sei. O que significa essa lista? Antes que respondesse, Augusto falou. Helena nunca explicou completamente. Disse apenas que aquelas pessoas compartilhavam um segredo desde muitos anos atrás. Olhei novamente para a fotografia. Todos pareciam felizes. Amigos. Família. Nada parecia ameaçador. Então peguei o pendrive. A mulher abriu o notebook. Conectou o dispositivo. Havia apenas um único arquivo. Se _assistir _isso _Helena falhou, MP4. Meu peito apertou. Cliquei. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois Helena apareceu. Ela estava sentada exatamente naquela sala. Naquele mesmo apartamento. Usava uma camisa azul clara. Parecia saudável. Sorriu ao olhar para a câmara. Oi, Caio. Minha garganta fechou. Era a primeira vez que eu a via realmente viva desde sua morte. Se você chegou até aqui, significa que ainda está vivo. Fez uma pequena pausa. E isso já é uma vitória. Olhei rapidamente para Renata. Ela chorava em silêncio. Helena continuou. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma verdade. Ela respirou fundo. Eu não descobri um assassinato. Franzi a testa. Aquilo contrariava tudo o que eu imaginava. Eu descobri algo muito pior. A gravação congelou. A imagem desapareceu. Tela preta. A mulher verificou o notebook. A bateria acabou. Ela balançou a cabeça. Não. Tentou abrir novamente. O vídeo simplesmente havia terminado. Só isso. Augusto franziu a testa. Não pode ser. Olhou para mim. Helena gravou quase 2 horas. Meu coração disparou. A mulher verificava os arquivos desesperadamente. Só existia aquele vídeo. 94 segundos. Nada mais. Alguém apagou o restante. Nesse instante ouvi um barulho metálico vindo da porta. Clique. Todos olharam ao mesmo tempo. A maçaneta não girou. Alguém estava trancando a porta. Pelo lado de fora. Depois outro som. Um segundo cadeado. Logo em seguida. Silêncio. Então um cheiro forte começou a invadir o apartamento. Gasolina. Renata foi a primeira a perceber. Meu Deus. Correu até a janela. Olhou para baixo. Seu rosto perdeu completamente a cor. Tem alguém derramando combustível em toda a entrada do prédio. Meu sangue gelou. Augusto correu para a porta. Tentou abri-la. Não conseguiu. Do lado de fora ouvimos passos descendo rapidamente pela escada. Depois. O som de um isqueiro sendo acionado. E, um segundo depois, uma explosão iluminou todas as janelas do apartamento. O prédio inteiro tremeu. As chamas começaram a subir pelas escadas em uma velocidade assustadora. Enquanto a fumaça invadia a sala, meu celular vibrou mais uma vez. Era a última mensagem enviada por Helena. Se eles tentarem incendiar o prédio, procurem a passagem atrás da estante. Enquanto a fumaça invadia a sala, meu celular vibrou mais uma vez. Era a última mensagem enviada por Helena. Se eles tentarem incendiar o prédio, procurem a passagem atrás da estante. Por um instante, ninguém se moveu. Depois todos correram ao mesmo tempo. Augusto e eu empurramos a enorme estante de madeira contra a parede. Ela mal se mexeu. Era pesada demais. As chamas já iluminavam a fresta sob a porta da sala. O calor aumentava rapidamente. A fotógrafa largou a mochila e ajudou a empurrar. Com um estalo alto, a estante deslizou alguns centímetros. Atrás dela apareceu uma pequena porta metálica, quase invisível sob a pintura antiga. Renata levou a mão ao rosto. Meu Deus! Você sabia disso? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Nunca. Olhei para a pequena fechadura. A chave. A chave prateada. Introduzi-a lentamente. Ela girou sem resistência. A porta se abriu. Do outro lado havia um corredor estreito de concreto. Parecia um antigo acesso de manutenção entre os prédios. Sem pensar 2 vezes, entramos. Fechei a porta atrás de nós.
Quase no mesmo instante, ouvimos o vidro da sala explodir com o calor. As chamas haviam tomado completamente o apartamento. Corremos pelo corredor escuro. As únicas luzes vinham de pequenas lâmpadas de emergência instaladas no teto décadas atrás. Depois de quase 50 metros, encontramos outra porta. Empurrei. Ela dava acesso ao estacionamento de um prédio vizinho. Saímos tossindo. Moradores já corriam para longe enquanto bombeiros começavam a chegar. Ninguém prestou atenção em nós. Olhei para trás. O antigo apartamento de Helena já estava completamente tomado pelo fogo. Toda a prova que ainda existisse lá dentro havia desaparecido. Ou pelo menos era isso que nossos inimigos acreditavam. Respirei fundo. Olhei para o pendrive. Ainda estava em meu bolso. A fotografia também. Mas havia algo que continuava me incomodando. O vídeo. Helena jamais gravaria apenas 90 segundos. Augusto parecia pensar a mesma coisa. Alguém alterou esse arquivo. A fotógrafa concordou. Ou existe outra parte? Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Durante alguns segundos ninguém falou. Depois ouvi uma voz masculina. Baixa. Cansada. Você demorou. Meu coração acelerou. Quem está falando? Marcelo Duarte. Olhei imediatamente para Renata. Ela ouviu o nome e ficou imóvel. Você está vivo. Do outro lado houve uma pequena risada. Ainda. Onde você está? Não posso dizer pelo telefone. Minha esposa disse que eu deveria encontrar você. Silêncio. Depois ele respondeu. Então ela realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Fazer você chegar até mim antes deles. Olhei discretamente ao redor do estacionamento. Vários curiosos observavam o incêndio. Ambulâncias chegavam. Policiais começavam a isolar a área. Marcelo voltou a falar. Escute com atenção. Estou ouvindo. Pare de procurar respostas no passado. Franzi a testa. O quê? Você está olhando para a direção errada. Explique. Helena nunca tentou descobrir quem matou alguém. Meu coração disparou. Era exatamente o que ela havia dito no vídeo. Então o que ela descobriu? Quem ainda vai morrer? Fiquei sem conseguir responder. Marcelo respirou fundo. É por isso que eles mataram sua esposa. A ligação caiu. Fiquei olhando para a tela. Renata percebeu minha expressão. O que ele disse? Contei tudo. Augusto permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois pegou a fotografia novamente. Observou cada rosto. Esperem. Virou a fotografia. Aproximou-a da luz de um poste. Sorriu. Helena era brilhante. O que foi? Ele apontou para a borda da fotografia. Havia pequenos furos alinhados. Quase invisíveis. Como se alguém tivesse usado uma agulha. Isso não é desgaste. Peguei a foto. Observei melhor. Os furos formavam um padrão. Números. 3129, 8417. A fotógrafa pegou imediatamente o celular. Parece uma coordenada, ou um código. Augusto balançou a cabeça. Não. Olhou para mim. Quantos anos você foi casado com Helena? 14. Ela costumava esconder mensagens em livros. Sorri pela primeira vez desde o funeral. O tempo todo. Ele devolveu a fotografia. Então pense como ela. Não como investigador. Como marido. Fechei os olhos. Lembrei da estante do nosso apartamento. Dos livros. Dos bilhetes. Das brincadeiras. Então veio a lembrança. Helena nunca escrevia números aleatórios. Ela sempre usava. ISBN. Abri os olhos. Isso não é um código. Todos me olharam. É parte de um ISBN. Augusto sorriu. Exatamente. Corri até o carro. Abri o porta-malas. Peguei a caixa com alguns pertences de Helena que ainda não tinham sido organizados. Havia 5 livros. Comecei a verificar um por um. No terceiro encontrei o mesmo final de ISBN. Retirei o livro. Era um romance antigo de Agatha Christie. Abri. As páginas pareciam normais. Até chegar à página 117.
Um pequeno compartimento havia sido cuidadosamente escavado entre as folhas. Lá dentro havia um cartão de memória. Muito menor que um pendrive. Também havia um pequeno bilhete. Minha respiração parou quando reconheci a letra de Helena. Se você encontrou isto, significa que finalmente começou a fazer as perguntas certas. O pendrive era apenas uma distração. Eles sempre procurariam por ele. Mas nunca imaginariam que a verdade caberia dentro de um simples cartão de memória. Olhei para Renata. Ela começou a chorar novamente. Continuei lendo. Caio. Quando assistir ao conteúdo deste cartão, você vai descobrir que eu menti para você uma única vez em todo o nosso casamento. E foi exatamente essa mentira que me condenou. Meu coração pareceu parar. Helena nunca mentia. Nunca. Se ela própria estava admitindo isso. Então tudo o que eu acreditava sobre a noite de sua morte estava prestes a mudar. Senti minhas mãos tremerem enquanto segurava o pequeno cartão de memória. Durante alguns segundos, ninguém disse uma palavra. A fotógrafa retirou um adaptador da mochila e o conectou ao notebook. A tela iluminou nossos rostos. Havia apenas uma pasta. Verdade. Cliquei. Desta vez, não existia apenas um vídeo. Havia dezenas. Vídeos. Áudios. Fotografias. Contratos. Planilhas. E um arquivo chamado. Assista por último. Ignorei o nome. Abri o primeiro vídeo. Helena apareceu novamente. Mas dessa vez não estava sozinha. A câmera mostrava discretamente o consultório do Dr. Álvaro. Ele conversava com outro homem. Fernando Vasconcelos. O diretor administrativo do Hospital Santa Augusta. Álvaro falava baixo. Ela não pode descobrir. Fernando respondeu imediatamente. Então faça o laudo parecer natural. Meu coração disparou. O vídeo terminava ali. Abri outro. Uma câmara escondida mostrava uma sala de arquivos. Funcionários substituíam exames. Prontuários desapareciam. Assinaturas eram falsificadas. Outro vídeo. Uma mulher idosa discutia com Fernando. Meu marido nunca assinou esse documento. Fernando apenas sorria. Agora assinou. Outro vídeo. Álvaro. Recebendo dinheiro. Outro. Uma enfermeira chorando. Eles desligaram os aparelhos antes da hora. Meu estômago embrulhou. Não era apenas corrupção. Era um sistema inteiro. Pacientes sem família eram declarados mortos antes do tempo. Seus seguros eram desviados. Suas propriedades eram transferidas usando documentos falsificados. Suas assinaturas eram reproduzidas. Durante anos. Tudo parecia impossível. Até que abri um vídeo gravado na noite da morte de Helena. A câmera tremia. Ela estava escondida dentro de um carro. Respirava rápido. Caio. Se você estiver vendo isso, significa que eles conseguiram me encontrar. Olhou para trás pelo retrovisor. Não tenho muito tempo. Fez uma pausa. Preciso confessar uma coisa. Meu peito apertou. Eu menti para você. As lágrimas escorriam por seu rosto. Há 6 meses descobri tudo isso. Eu queria contar. Mas, quanto mais investigava, mais pessoas morriam. Então tomei uma decisão. Escondi a verdade até conseguir provas suficientes. Respirou fundo. Foi a única mentira que contei durante nosso casamento. Olhou diretamente para a câmera. Me perdoa. A gravação mudou de ângulo. Helena saiu do carro. Entrou no estacionamento do hospital. A imagem seguinte fez meu sangue congelar. Álvaro apareceu. Os dois começaram a discutir. Não havia áudio. Mas dava para perceber que Helena se recusava a entregar alguma coisa. Ela segurava um pequeno envelope azul. Fernando surgiu logo depois. Tentou arrancá-lo de suas mãos. Helena correu. A câmera caiu. A gravação terminou. Renata começou a chorar. Meu Deus! Ela estava sozinha. Eu fechei os olhos. Durante dias imaginei que Helena tivesse morrido sem saber o que aconteceria. Agora eu sabia. Ela morreu lutando. Augusto colocou a mão em meu ombro. Ainda falta um arquivo. Olhei novamente para a pasta. Assista por último. Cliquei. Helena apareceu sorrindo. Não havia medo em seu rosto. Apenas paz.
Se você chegou até aqui, então venceu. Sorriu discretamente. Não porque encontrou os culpados, mas porque não deixou que eles enterrassem a verdade comigo. Respirou fundo. Quando gravei este vídeo, todo o conteúdo deste cartão já havia sido copiado automaticamente para 3 lugares diferentes: a polícia, o Ministério Público e uma jornalista em quem confio. Sorri pela primeira vez. Ela já havia vencido. Antes mesmo de morrer. Helena continuou. O que está neste cartão não serve para prender apenas 2 pessoas. Serve para destruir toda a organização. Fez uma pequena pausa. Quando este vídeo terminar, um sistema programado por um antigo aluno meu enviará tudo automaticamente caso eu não tenha cancelado o envio em 48 horas. Olhei para Augusto. Ele sorriu. Inteligente. Muito inteligente. Helena deu uma última risada. Eles passaram meses tentando encontrar o envelope azul. Nunca perceberam que ele era apenas uma distração. Olhei para Renata. Ela arregalou os olhos. Helena continuou. O envelope nunca teve nenhuma prova importante. Dentro dele havia apenas fotografias da nossa família. Eu precisava que eles acreditassem que aquilo era o verdadeiro segredo. Enquanto todos corriam atrás do envelope, ninguém procurava o cartão. Meu coração acelerou. Tudo fazia sentido. O túmulo. O incêndio. O pendrive. Tudo. Cada pista havia sido construída para conduzir os assassinos para o lugar errado. Ela olhou diretamente para a câmara. Caio. Não viva preso ao dia em que eu morri. Viva lembrando dos dias em que fomos felizes. Porque eles conseguiram tirar minha vida. Mas nunca conseguiram tirar a nossa história. A tela ficou preta. Ninguém falou durante quase 1 minuto. Então vários celulares começaram a tocar ao mesmo tempo. O meu. O de Augusto. O da fotógrafa. Notificações de notícias. Diretor de hospital é preso. Médico investigado por organização criminosa. Operação cumpre dezenas de mandados. Esquema milionário de fraude hospitalar é descoberto. Tudo estava acontecendo. Naquele exato momento. Sem que eu precisasse fazer mais nada. 2 meses depois, voltei ao cemitério da saudade. Desta vez, o céu estava limpo. Sentei-me diante da lápide de Helena com um pequeno buquê de girassóis. As flores de que ela mais gostava. Passei alguns minutos em silêncio. Depois sorri. Você venceu. Uma brisa atravessou o cemitério. Olhei para a fotografia gravada na pedra. Pela primeira vez desde sua morte. Ela não parecia uma despedida. Parecia uma promessa cumprida. Levantei-me para ir embora. Foi então que notei um pequeno envelope preso entre os girassóis. Meu coração acelerou. Reconheci imediatamente a letra. Era de Helena. Abri cuidadosamente. Dentro havia apenas um bilhete. Se você está lendo isto. Então finalmente voltou a sorrir. Era tudo o que eu queria. Sorri novamente. Fechei os olhos por um instante. Depois caminhei lentamente para fora do cemitério. Sem olhar para trás. Porque algumas histórias terminam quando descobrimos a verdade. Mas as mais importantes terminam quando finalmente encontramos coragem para continuar vivendo.